Sabe aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez? Por que as pessoas fazem o que elas fazem? É uma das questões mais malucas e fascinantes que existem. Hoje, a gente vai mergulhar em como a psicologia social vai muito além do simples palpite para encontrar respostas de verdade, usando uma ferramenta super poderosa, a ciência. Para começar, vamos dar uma olhada numa história que parece super simples, mas que, na verdade, esconde uma questão bem mais profunda. Ela envolve um programa de educação para presidiários e uma estatística que de cara parece sensacional. Olha só isso. Um estudo lá em Nova York descobriu uma coisa impressionante. Os detentos que terminavam um programa de faculdade dentro da prisão tinham uma taxa de reincidência 20% menor. Puxa, parece um sucesso absoluto, né? Problema resolvido. Exatamente aqui que o pensamento científico entra em campo. Como a gente pode ter certeza de que foi o programa que fez a diferença, e não alguma outra coisa? A ligação entre uma coisa e outra parece ótima, mas ela não conta a história toda. E essa é a pergunta de $1 milhão. Talvez as pessoas que se voluntariaram para fazer o curso já fossem diferentes, mais motivadas, sabe? Mais focadas. Se for esse o caso, a queda na reincidência não foi causada pelo programa. Foi só um reflexo de quem escolheu participar desde o início. Então, o ponto crucial é o seguinte: para chegar mais perto da verdade, a gente precisa de ferramentas melhores. Não dá só para observar, a gente precisa testar. E é para isso que existe o método científico. E o processo é genial pela sua simplicidade. Tudo começa com uma observação, tipo, notar que alguém dá gorjetas melhores quando está de bom humor. Depois, a gente arrisca um palpite do porquê. Aí, a gente transforma esse palpite numa hipótese bem clara. E, por fim, bola um experimento para ver se essa ideia para em pé no mundo real. E essa citação do físico Richard Feynman resume perfeitamente a beleza da ciência. Não importa se a pessoa que deu o palpite é um gênio ou super famosa. No final do dia, a evidência é que manda. Se os dados dizem não, a ideia vai pro lixo. Simples assim. Bom, vamos ver como isso funciona na prática, analisando um experimento clássico que mostra esses princípios de um jeito brilhante. A pergunta que os pesquisadores queriam responder era fascinante. Essa é a hipótese. Pensa naquelas iniciações super difíceis de fraternidades ou clubes fechados. Será que passar por aquele perrengue todo faz os membros gostarem mais do grupo? Elliot Aronson e Judson Mills decidiram testar isso cientificamente. E o jeito que eles criaram um tal sofrimento foi muito esperto. Eles dividiram as participantes em grupos. Um deles passou por essa iniciação bem severa e constrangedora. Outro por uma bem mais leve. E um terceiro grupo não passou por iniciação nenhuma. Essa era a variável independente, a causa que eles queriam testar. E aqui está o controle, o pulo do gato do experimento. Todas elas, sem exceção, ouviram a mesmíssima gravação de uma discussão em grupo que foi feita para ser chata de propósito. O objetivo era medir o quanto elas gostaram daquela discussão. Essa era a variável dependente, a consequência. E o resultado é de cair o queixo. Os grupos que não tiveram iniciação ou tiveram a iniciação leve avaliaram a discussão como ela era, um porre. Mas e o grupo que passou pela iniciação pesada? Elas acharam a mesma discussão chata muito mais interessante. O sofrimento fez com que elas valorizassem mais o grupo. Mas como a gente sabe que não foi só uma baita coincidência? É aí que entra o ingrediente secreto, a atribuição aleatória. Ao sortear as participantes para cada grupo, os pesquisadores garantiram que qualquer outra diferença entre elas, personalidade, inteligência, o que for, fosse distribuída por igual. Sem essa atribuição aleatória, a gente ficaria preso no mesmo problema lá da prisão. Poderíamos ver que fraternidades com rituais severos são mais unidas, mas a gente não saberia o porquê. O experimento de laboratório permite isolar a causa e o efeito de um jeito que só observar o mundo lá fora simplesmente não consegue. Mas é claro que criar esses mundinhos controlados em laboratório não é tão simples. Isso traz uns desafios bem reais e complicados, ainda mais quando o objeto de estudo é o ser humano. Uma crítica muito comum é que laboratórios são artificiais, mas os pesquisadores fazem uma distinção entre dois tipos de realismo. O realismo mundano é se a situação se parece com a vida real. Já o realismo experimental, que é muito mais importante, quer saber se a experiência pareceu real e teve um impacto de verdade em quem estava participando. O famoso experimento de obediência de Stanley Milgram é o exemplo perfeito. Ninguém sai por aí dando choques em outra pessoa no dia a dia. Então, o realismo mundano era baixo. Mas, como essa citação brutal mostra, a experiência foi devastadoramente real para os participantes. Tinham um realismo experimental altíssimo.
Para conseguir esse realismo todo, muitas vezes os pesquisadores precisam usar o engano, sem contar o verdadeiro propósito do estudo. E isso cria um dilema ético profundo, porque vai contra o princípio de não mentir, impede um consentimento de verdade e pode causar um desconforto real nos participantes. Então, por que entender todo esse processo é importante hoje, fora do laboratório? Porque o jeito que o conhecimento é criado e validado tem consequências enormes para todo mundo. De uns tempos para cá, a psicologia enfrentou a tal crise de replicação. Estudos que viraram super famosos, como o da pose de poder, não foram confirmados quando outros cientistas tentaram refazer. Mas isso não quer dizer que a ciência falhou. Pelo contrário, significa que ela está funcionando, se autocorrigindo como deve ser. Para equilibrar essa busca por conhecimento com a proteção das pessoas, os psicólogos seguem diretrizes éticas bem rigorosas. Isso envolve ter o consentimento, garantir o bem-estar da pessoa, deixar que ela saia a qualquer momento e, no final, explicar tudo direitinho. Tudo para fazer ciência com o máximo de respeito pela dignidade humana. O conhecimento que esses experimentos nos dão é incrivelmente poderoso. E entender os mecanismos de persuasão, de conformidade, isso dá uma visão profunda da natureza humana. E esse conhecimento, claro, pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E essa é a reflexão final. A ciência nos dá as ferramentas para entender o comportamento humano, mas a responsabilidade moral de como a gente usa essas ferramentas, bom, essa é de todos nós. Como podemos usar esse poder para promover mais compreensão e empatia em vez de manipulação? A questão fica no ar.